Irmãos, hoje nós vamos falar sobre pessoas abençoadas. Pessoas abençoadas são pessoas felizes. A Bíblia diz, feliz aquele que, significa que é uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz. Acredito que todos aqui querem ser felizes, não é? Todos vocês querem ser felizes, ou agora ou um dia, ou agora e no futuro. Mas todos nós queremos ser pessoas felizes. E existe um segredo para a felicidade. Paulo diz em Filipenses, eu aprendi o segredo de viver contente. Então, aprender a viver contente é um segredo. Se vocês não aprenderem esse segredo, não importa o quanto de bens vocês acumulem, não importa o quanto de conquistas vocês alcancem, não importa a posição social que vocês alcancem, vocês sempre vão se sentir pessoas infelizes e incompletas. Porque existe algo que a Bíblia fala que é o contentamento, a plenitude da alegria. É como que você tem um vazio dentro de você. E sempre há um problema, e sempre há uma dificuldade. Você deita a sua cabeça no travesseiro e você já pensa no problema de amanhã, na dificuldade de amanhã, na luta de amanhã, e nas incertezas e nas infelicidades de amanhã. Então, você deita a sua cabeça no travesseiro hoje, e a única coisa que vem na sua cabeça são pensamentos que, vamos dizer assim, eles sugam o teu contentamento. Você esquece das coisas, você deita na cama feliz, e quando você começa a pensar, você já perdeu o sorriso do rosto. Porque você pensa nas coisas do futuro, e o seu contentamento foi embora. Isso a Bíblia fala que não é uma pessoa feliz, não é uma pessoa abençoada quem vive assim. Então hoje eu quero falar com vocês sobre uma característica ou uma pessoa abençoada. E essa pessoa, o nome dela é Jacó. Jacó, ele foi um patriarca na Bíblia, ele foi um pai de muitas nações. Um homem que a Bíblia conta em Gênesis a história dele, e ele foi um homem que teve um encontro com Deus. Agora, a história dele não é uma história de alguém que tudo deu certo na vida. A gente pensa, olha, se essa pessoa teve um encontro com Deus, ou se, como diz a Bíblia em Miqueias, amei a Jacó, porém odiei Esaú, ou seja, Deus amou Jacó. Então se Jacó foi alguém que Deus amou, e alguém que teve um encontro com Deus, então tudo deu certo e tudo foi bem na vida dele. É o que a gente tende a pensar, mas a Bíblia ensina pelo contrário. Que aquele a quem Deus amou, e aquele a quem teve encontro com Deus, ele passou por muitos perrengues na vida, por muitas dificuldades na vida, e é isso que nós vamos ver hoje. Primeiro, a Bíblia fala que esse Jacó, ele era um gêmeo. Ele tinha um irmão chamado Esaú. E enquanto os dois ainda estavam no ventre da mãe, a Bíblia diz que eles mexiam no ventre dela, e ela teve uma revelação, ela teve uma palavra vindo de Deus, que os meninos estavam lutando dentro dela, disputando dentro dela, e o maior serviria o menor, ou seja, o filho mais velho, aquele que nascesse primeiro, iria servir o mais novo, o que nasceria depois. Quando os gêmeos nasceram, no dia do parto, a Bíblia diz que o primeiro a vir foi Esaú. Ele era forte, belo e peludo. E o nome dele foi dado Esaú, porque ele era ruivo. O nome Esaú tem a ver com vermelho. E Jacó, que foi o irmão dele, quando Esaú saiu, veio uma mão agarrada no calcanhar. O primeiro saiu e junto saiu a mão do outro.
Antes da cabeça saiu a mão, e essa mão estava agarrada no calcanhar. Então deram o nome dele de Yaakov, porque Yakev é calcanhar. Então no hebraico, Yaakov dos nossos dias é Jacó. Então Jacó vem do nome calcanhar. Esse foi o nome que os pais deram, porque ele nasceu agarrado no calcanhar. E depois, passado um tempo, acredito que a mãe dele criou ele, dizendo para ele a promessa que ela havia ouvido, aquilo que havia dito a respeito dele do ventre. E ele cresceu querendo a primogenitura, querendo a bênção que era do irmão dele. Jacó, então, é um buscador, é uma pessoa desejosa de bênçãos. Jacó, ele quer as bênçãos. Ele corre atrás das bênçãos. Jacó tem necessidade de ter a bênção. Esse é Jacó. Jacó faz tudo que está ao alcance dele para alcançar a bênção. E ele tramou com a mãe dele para enganar o pai dele e receber a bênção que era do irmão dele. E a Bíblia diz que o pai já era velho, cego, chama Esaú, o irmão mais velho, e diz: olha, vai caçar um animal para mim, faz um guisado para mim, uma sopa, e depois eu vou te abençoar. E diz que Esaú saiu fazer isso, caçar para trazer o animal para o pai. Enquanto isso, a mãe dos dois, a mãe de Esaú e Jacó, ela ouviu as palavras do marido para o filho mais velho. E ela então fala assim: vamos nos apressar, vamos pegar um animal do nosso rebanho, matar esse animal e entregar ao seu pai como se você fosse Esaú. E aí então você receber a bênção. E a Bíblia diz que eles fizeram isso. Mataram o animal, a mãe preparou o guisado. E Jacó falou o seguinte: mas mãe, o meu irmão Esaú, ele é peludo e eu não sou. Eu tenho cheiro de Jacó, eu não tenho cheiro de Esaú. Se o meu pai descobrir que eu estou me passando por Esaú, ele vai me amaldiçoar. E a mãe disse: filho, não pense umas coisas dessas, que a maldição caia sobre mim. Então eles pegaram a pele de uma cabra, enrolaram nos braços de Jacó a pele da cabra, de tal forma que os pelos da cabra ficou como que os pelos de Jacó. E a mãe pegou uma muda de roupa do irmão mais velho, Esaú, e vestiu em Jacó. Então Jacó entrou na tenda de Isaque, se passando por Esaú. Jacó, ele tentou mudar a identidade dele, não é? Ele tentou ser quem ele não era. Por quê? Porque ele queria a bênção de Esaú. Então ele enganou o pai dele. E ele recebeu a bênção. Depois disso, fala que o irmão chegou com o animal, matou o animal, levou para o pai. E o pai falou assim: olha, mas eu já abençoei. Acabou de sair da minha tenda Esaú. E aí então Esaú viu que o irmão havia pego a bênção que era dele. E aí o irmão diz: o seu nome, por isso que o seu nome é Jacob, calcanhar, porque ele é um Jacab, que significa enganador. Então, quando deram o nome dele que ele nasceu, não deram por causa de enganador, deram por causa de calcanhar. Mas o irmão fez um jogo de palavras e passou a chamar ele de enganador, porque ele agia como um enganador. Ele recebeu um apelido. Sabe quando as pessoas têm apelidos que condizem com o que ela faz? As pessoas chamam, pé de cana. Por quê? Porque a pessoa bebe.
Ô, fulano de tal, chama a pessoa por apelidos porque o apelido condiz com uma característica, uma prática da pessoa. Então, Esaú passou a chamar Jacó de Jaquebe por conta dele tentar enganá-lo. Depois disso, ele levantou a fúria do irmão e teve que fugir dali porque o irmão dele queria matá-lo, porque ele enganou o irmão. E ele vai para as terras que era dos avós dele, em Ur dos Caldeus, e lá ele conhece a esposa dele, Raquel, e o sogro dele, Labão, que é irmão da mãe dele, o tio dele. E lá a Bíblia diz que ele é enganado por Labão várias vezes, e ele que tem que trabalhar mais de 21 anos para construir o patrimônio dele e casar com a esposa dele. Constantemente, o Jacó que enganou Esaú é agora enganado por Labão. Irmãos, sempre existe um Labão para todo Jacó. Todo Jacó que pensa que é esperto, que engana as pessoas, tenha certeza que tem um Labão que é mais esperto que você. Que tem um Labão que vai te enganar. Ele então sofre na mão do tio dele, padece na mão do tio dele. Ele diz que ele trabalhava noite e dia e perdeu vamos dizer assim, perdeu o vigor dele. Ele envelheceu enquanto ele trabalhava cuidando das ovelhas do tio dele. E aí então chega um momento que Deus fala, até aqui, agora você vai voltar para a terra dos teus pais e pôr em ordem a tua casa, pôr em ordem o teu passado, porque o teu lugar é lá, o teu lugar não é com o seu tio. Lá na casa do tio dele era a terra da esposa dele, das esposas, era a terra que provavelmente ele iria herdar. Mas Deus fala, aqui não é o seu lugar, volta. E a Bíblia diz que ele volta, mas ele está voltando como um Jacó. Ele está voltando como um homem que sempre correu atrás das bênçãos e fez tudo que estava ao alcance, tanto coisas justas quanto coisas traiçoeiras e enganosas, para obter a bênção, para obter aquilo que ele achava que era importante para ele. Qual que era a visão de Jacó da bênção? Jacó olhava para a bênção e falava, a bênção é que vai manter meu futuro. Se eu for abençoado, eu vou ter tranquilidade, eu vou ter sossego, eu vou ter paz, eu vou ter prosperidade, eu vou ter segurança, eu vou ter a proteção divina. Então eu quero essa bênção. E ele fez tudo que estava ao alcance dele para ter a bênção. Então ele foi alguém que buscou a bênção com todas as forças, de forma justa e injusta. Mas agora ele está voltando para casa. E ele agora precisa chegar na terra dele, na casa dele, não mais como Jacó. Deus não abençoa Jacó, irmãos. Os Jacós não são abençoados por Deus. Jacós são amados por Deus, mas não são abençoados por Deus. Deus nos ama quando ainda éramos pecadores. Mas Jacó, ele não é abençoado, ele precisa se tornar Israel para receber a bênção de Deus. Ele precisa se tornar um novo homem, uma nova identidade. E agora eu quero ler com vocês esse processo de transformação para que ele se tornasse a pessoa adequada e a pessoa para receber essa bênção de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 32, versículo 22. Amém? Diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres e suas 2 concubinas e os seus 11 filhos.
Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto, enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. Esse texto conta a história de transformação de Jacó para que ele fosse abençoado. Diz que o homem abençoou Jacó ali. E como Jacó, eu acredito que todos vocês querem ser abençoados por Deus. Então vamos aprender o que Jacó fez para ser abençoado. Eu quero que vocês aprendam de Jacó, o que Jacó precisou passar e viver para receber a bênção. E como que nós também podemos receber essa bênção, ou como podemos receber de Deus a felicidade, porque a bênção aqui é felicidade. Se não aprendermos isso aqui, jamais seremos pessoas felizes. Primeira coisa, como no domingo passado eu falei para vocês, que toda pregação eu vou tentar mostrar para vocês Jesus no texto, o Evangelho, a graça. E aqui a mesma coisa, não tem como aprender a ser abençoado com Jacó, se nós não entendermos quem é Jacó nos nossos dias. O que é Jacó nos nossos dias? Precisamos entender o que o texto aqui fala do Evangelho, qual é o símbolo do Evangelho no texto, onde está Jesus nesse texto, a obra de Jesus por nós, para que então depois que nós entendermos isso, recebermos isso com fé no nosso coração, vamos poder viver o dia a dia como Jacó viveu. Amém? Então primeiro, vamos olhar e entender o Evangelho nesse texto. Aonde está a boa notícia? Onde está a graça de Deus nesse texto para cada um de nós? Primeiro, o texto fala que Jacó, ele cruzou o vale de Jaboque, e ele foi abençoado. Então ele entrou no vale de Jaboque com um nome, no rio de Jaboque com um nome, e saiu com outro. Ele entrou com uma identidade, saiu com outra identidade. Ele entrou como um homem e saiu como outro. Então quantos homens tem no nosso texto? 2. Um que é chamado calcanhar, enganador. Um que tem um passado bonito ou feio? Feio. E o outro é chamado Israel. Deus. Isra é lutar, lutou. Aquele que lutou com Deus. O novo homem. É interessante que esse novo homem chamado Israel, se vocês continuarem lendo os capítulos 33, 34, não vai dizer o seguinte: e Israel, por exemplo, o versículo no capítulo 32 aí fala que o nome dele foi trocado de Jacó para Israel, não é? Então o certo não seria ler a partir do capítulo 33 e todo lugar onde está Jacó tinha que estar Israel? Mas se vocês continuarem lendo, vai estar escrito Jacó, não vai estar escrito Israel. Mas
o nome dele foi dado ao nome dos filhos e do povo que veio após ele. Ninguém chama esse povo de Jacó. A gente chama de povo de Israel. Israel não é por conta do lugar geográfico. Israel é por conta do nome desse homem. Então, o povo de Deus é chamado do povo do novo homem que no rio Jaboque foi transformado. Então, é o povo de Israel, é o povo do novo homem, não o povo de Jacó. Agora vamos lá, já que entendemos que o povo vem desse homem, então a Bíblia fala também que tem dois homens na Bíblia. Existe um velho homem e um novo homem. Um homem que veio da terra e um homem que veio do céu. O homem que veio da terra, o nome dele é Adão. E em Adão todos morrem. E o homem que veio do céu é e em Jesus todos são vivificados. Esse homem chamado Jesus era Jesus Cristo. E o seu povo passou a ser chamado de cristão. Assim como Israel teve o seu povo chamado de Israel. Então, assim como o povo de Israel recebe o nome do novo homem Israel, o povo de Cristo recebe o nome desse novo homem vindo do céu chamado Jesus Cristo. Perfeito? Então, o Jacó é o Adão. Depois que entrou no Jaboque, saiu o Israel, o Jesus Cristo. Entendeu? O velho homem e o novo homem. Até aqui vocês entenderam? Então nós, como povo de Deus, temos o nosso nome, a nossa vida no novo homem espiritual, em Jesus Cristo, não no velho homem espiritual, em Adão. Só que a Bíblia fala que nós também somos duas criaturas. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que vocês, espiritualmente falando, têm um transtorno de bipolaridade, irmãos? Que o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, mas o bem que eu quero fazer, o mal que eu não quero fazer, eu faço, mas o bem que eu quero fazer, eu não faço. Então é como que há duas vontades em nós, uma que quer obedecer à lei de Deus e uma que não quer. Quem aqui já acordou durante o dia, teve uma vontade de fazer uma coisa contrária à Bíblia, uma vontade de pecar e você teve que dizer para você mesmo, aquieta teu facho, não faz isso. Acontece isso com vocês? Então tem dois homens dentro de vocês, duas humanidades dentro de vocês, não tem? Então tem um Jacó dentro de você e tem um Israel dentro de você. Sim ou não? Então esse Jacó que está dentro de você, ele está ligado ao teu velho homem. Esse velho homem é o Adão. E tem dentro de você também um novo homem, que é a nova criatura que está em Cristo Jesus. E ela está ligada à videira, que é Cristo. Sim ou não? Até aqui vocês estão entendendo? Agora, existe a luta, irmãos. A luta. Agora eu vou dizer vamos entrar para o dia a dia da luta e depois eu vou encerrar com a vitória da cruz. Qual que é a luta? A luta é que nós sabemos que em Adão todos morrem. Em Adão a velha criatura não vai receber a bênção de Deus. Então sabemos que com práticas pecaminosas, se nós vivermos uma vida segundo a carne, se nós vivermos uma vida segundo as vontades terrenas e humanas, jamais seremos felizes e seremos abençoados por Deus. Sim ou não? Então precisamos viver conforme a nova criatura para sermos abençoados por Deus. Agora, como vencer a velha criatura? Como mortificar Jacó? Como incapacitar Jacó? Jacó não vai morrer. Jacó morreu no vale de Jaboque? Não. Jacó saiu mancando.
mas não morreu. Então, irmãos, tenha certeza que quando vocês batizaram, quando vocês se tornaram nova criatura em Cristo Jesus, Jacó não morreu. Está mancando, dentro de vocês aí tem um Jacó mancando, mas está vivo dentro de vocês, mas ele tem que estar mancando. Se ele não estiver mancando, é complicado. Então aprendam hoje aqui, certifiquem-se que o velho homem, o Jacó dentro de mim, ele tem que estar mancando. E por que ele tem que estar mancando? Aqui é que a gente vai ver como mancar Jacó. Como mancar Jacó, que a gente vai aprender agora. O texto diz que Jacó estava indo em direção ao irmão dele, e ele chegou em uma divisa. Chegou numa divisa. A divisa era um rio chamado Jaboque. De um lado do Jaboque era a terra dos amorreus. Do outro lado de Jaboque era a terra de Canaã, a terra prometida. Então, o rio de Jaboque, estudando o texto hoje, aprendam, irmãos, aqui. Não, vocês já ouviram falar de Vale do Jaboque? Mas o texto não diz Vale do Jaboque, é rio. E algumas versões, ao meio da Revista Corrigida, usa a palavra Val, V-A-U, Val do Jaboque, não é Vale do Jaboque. Então não é um vale, mas é um rio. Ele atravessou um rio. E esse rio é um divisor de propriedades, de territórios. Então, todos nós, um dia saímos do terreno, da terra dos amorreus, e vamos entrar na terra que mana leite e mel. Uma terra prometida, a terra de Deus. Só que precisa passar pelo rio, pelo val do Jaboque. A Bíblia diz que a palavra Jaboque, ela significa val ou rio do esvaziamento, do escorrimento. Rio do Jaboque é o lugar onde nós nos esvaziamos. Nos esvaziamos. O texto diz que ele passou toda a propriedade, toda a sua família, e ele ficou sozinho. Sem família e sem posses e sem servos. Primeira coisa então, no rio, no val de Jaboque, é sozinho que cada um passa, irmãos. Não é com o marido, não é com a esposa, não é com bens, nada. O esvaziamento é solitário. É só vocês com Deus. Porque diz que o homem só chegou quando ele estava sozinho. Então, enquanto os bens estavam passando, o homem não veio, Deus não veio. E enquanto a família estava passando, Deus não veio. Somente quando tudo cruzou e ele ficou sozinho, é que o homem veio. Então, a primeira coisa que vai fazer com que Jacó seja manco, a primeira coisa que o caminho para mancar Jacó em nós é ter um encontro com Deus. O único que pode mancar a carne é o poder de Deus. Então Deus precisa vir e tocar na tua carne e tirar as forças dela e mancar ela. Mas para que Deus venha, você tem que estar sozinho. Não adianta se agarrar nos seus relacionamentos, não adianta agarrar-se nos seus bens materiais, nas suas posições, em nada. Você precisa estar sozinho, é você e Deus. Vai para o seu quarto, fica sozinho em casa, fecha a porta e diz: Senhor, é agora, não tem ninguém. É eu e você, você e eu. Estou pronto. E ele veio. Diz que um homem veio e ele lutou com Jacó até o Amã. A palavra lutar aqui não é boxe, não é soco, não é chute, não é agressão. A palavra lutar é agarrar. É um estilo de luta nos nossos dias que nós conhecemos como wrestling. O wrestling é uma luta que agarra
e ganha aquele que domina o oponente. Ele torce, vira, tenta derrubar, pôr as costas do inimigo no chão, prendê-lo no chão e agarrá-lo. Então, essa luta que Jacó estava tendo com o homem era uma luta de agarrar. Eles estavam agarrados e um estava tentando, pela força, dominar o outro. Então, é através de torções, empurrões, e que tentar dominar. Era essa luta que Jacó estava tendo com o homem. E a Bíblia diz então que Jacó, ele agarrou o homem, né? E estava ali lutando com ele. E eles, quando estava amanhecendo, o homem disse: me solta, porque já está amanhecendo. E Jacó não soltou. Então o que o homem fez? Tocou na conjuntura da coxa, na articulação, e ele ficou mancando. Depois que ele ficou mancando, o homem ia embora. Só que Jacó não soltou ele. Jacó agarrou esse homem e falou assim: olha, só vou embora depois que você me abençoar. Só deixo você ir depois que você me abençoar. E o homem então perguntou o nome dele e o abençoou. E disse para ele que o nome dele seria Israel, porque ele lutou com Deus e prevaleceu. Aqui está uma revelação, irmãos. Lutar com Deus aqui e prevalecer não é ganhar de Deus no wrestling. Ninguém tem força para vencer Deus. Na hora, não é piada nem nada, mas eu queria chamar o Benê aqui. Cadê o Benê que está mancando? Ô Benê, atravessa aqui, Benê. Aí, ó. Irmãos, vocês acham que alguém numa condição dessa tem chance de ganhar de um anjo? Vocês entenderam, irmãos? Ele prevaleceu, mas ele não prevaleceu na força. O anjo nunca estava disputando a força com Jacó. Aprendam isso. Quem luta com Deus para ser abençoado não disputa força com Deus. Porque Deus dá um toque e a luta acaba. Se o anjo tivesse tocado na coxa dele no começo da noite, o que tinha acontecido com a luta? Tinha acabado no começo da noite. O anjo poderia vencê-la a qualquer hora da luta. Mas enquanto Jacó estava lutando para vencer, o anjo estava lutando para ver quem se rendia primeiro. Entenderam? A luta na cabeça de Jacó é para quem vence. Na cabeça do anjo é quem desiste. Portanto, quando Jacó se esvaziou dos bens, se esvaziou da família, ele não se esvaziou da força do braço dele. Ele não se esvaziou em tentar ganhar as bênçãos pela luta corporal. Ele lutou, agarrou aquele homem, aquele anjo e falou assim: eu preciso vencê-lo, eu preciso dominá-lo. E enquanto eu não dominá-lo, eu não serei abençoado. Então Jacó achava que ele precisava virar o anjo, encostar as costas do anjo no chão, prender o anjo e dizer: olha, eu venci, agora você me abençoa. Aí eu pergunto para vocês, quando isso vai acontecer? Mas é o que a gente faz. A gente acha que pela força do nosso braço, a gente luta com a carne, luta com Deus, querendo a nossa bênção e tenta de todo jeito vencer com a força do nosso braço. Não é lutando, não é tentando vencer que se torna um vencedor, é perdendo que se vence.
Não é vencendo que se vence. Como assim, pastor? Porque o texto diz que ele perdeu a luta, não perdeu? Quando o anjo tocou nele, ele ficou igual ao Benê. Que condições tem um homem daquele de lutar? Nenhuma. Ali a luta acabou. Ali, Jacó estava perdido. E na cabeça de Jacó, o que tinha acontecido com a bênção ali? Se Jacó pensa, se para mim ser abençoado, eu preciso vencer esse homem na força, e agora que eu estou com a perna desconjuntada, quando que eu vou vencer esse homem? Então na cabeça de Jacó, nunca mais eu serei. Na cabeça de Jacó, nunca mais eu vou alcançar os meus sonhos. Nunca mais eu vou ter aquilo que eu queria. Game over para mim. É a mesma coisa que um atleta sofreu uma fratura e falar assim, para mim nunca mais. Acabou meu sonho. Esse é o ponto que vocês precisam chegar para vocês começarem a ser abençoados. Não dá mais para mim, acabou. Meu sonho acabou, minha bênção foi embora, não tem mais como. Aí morreu, aí a bênção, aí é que a carne foi desconjuntada. Quando você pensar assim, é que a carne foi tocada, é que a carne foi enfraquecida, e você vai falar assim, agora não tem mais como. É aí que a carne é tocada. Só que ele agarrou, não agarrou? Quando ele agarrou o anjo, ele nasceu de novo. Assim como ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú, Jacó, Israel nasceu agarrado no calcanhar do anjo, agarrado na mão do anjo. Então é um homem que nasceu duas vezes, e as duas vezes ele nasceu através do agarro. Uma vez agarrou o calcanhar, e a outra vez ele agarrou o anjo. Quando ele não soltou o anjo olha para trás e vê um homem que não pode nem apoiar numa perna, e na cabeça do anjo, esse homem tem condição de lutar? Não tem condição nenhuma. Mas imagine Jacó olhando para o anjo, talvez a Bíblia não diz, mas imagine em lágrimas, me abençoa, tem misericórdia de mim. Agora eu não posso vencer você, e todas as chances que eu tinha de ter a bênção, não vou ter nunca mais. Agora, a única coisa que eu posso é pedir a tua misericórdia. Aí o anjo olhou e viu um homem fraco, débil, que não podia lutar, e falou assim, como é teu nome? Sabia o nome dele? O anjo sabia? Mas ele pergunta, como é teu nome? Eu não sei, irmãos, talvez na cabeça de Jacó, é o último dia que você vai dizer que o teu nome é Jacó. E ele fala, meu nome é Jacó. Então teu nome não vai ser mais Jacó, vai ser Israel. Porque você lutou com Deus. El é Deus. E aí Jacó pergunta, e o teu nome, como é? Por que você quer saber meu nome? Tem gente que é abençoada e quer saber os detalhes da bênção. Não é? Aí, como que eu fiz para alcançar essa bênção? O que eu tenho que fazer para ter mais? O que você quer saber? Já estou te abençoando. E aí ele falou assim, você lutou com Deus e o quê? Na cabeça de Jacó ele perdeu. Na cabeça do anjo, quem que perdeu? O anjo. Porque o anjo desistiu. O anjo tocou nele, ele não desistiu. Jacó estava disputando para ver quem ganha. O anjo estava disputando para ver quem desistia. Não desista. Não desista da sua bênção, não desista de orar. Às vezes a gente não recebe porque a gente começa a orar e logo para.
Às vezes você vai ter que precisar varar a noite orando, irmãos, agarrando em Deus, falando assim, eu só levanto quando você me der uma resposta, eu só levanto quando você falar comigo, eu só levanto quando você me abençoar. Acho que Deus tem um prazer, Deus tem uma vontade de encontrar Jacós nos nossos dias, aqueles que vão guerrear com Ele em oração, aqueles que vão fazer uma luta corporal, agarrar Ele e falar assim, vamos ver quem para primeiro, vamos ver quem desiste primeiro. E Jacó então saiu e prevaleceu. Aí, irmãos, eu falo, o nome é Israel, lutou com Deus e prevaleceu. Aí imagine só, eu falo assim, irmãos, eu vou apresentar para vocês um homem aqui, que ele é campeão de wrestling. É uma pessoa forte, venceu, imbatível, nunca perdeu uma luta. Aí vocês imaginam entrando aqui alguém com um porte físico, como que é? Forte. Aí fala assim, olha, esse homem não só venceu todos os homens, mas esse homem, ele venceu Deus. Ele prevaleceu sobre Deus. Aí vocês pensam, deve ser um cara forte, alto. Aí entra uma pessoa assim, ó. Aí vocês falam o seguinte, não, o pastor está zoando na minha cara. Esse manco, coxo, venceu Deus no wrestling. Não tem como. E Deus está dizendo assim, é assim, são os loucos deste mundo que eu uso para confundir. São os que mancam, são os fracos, são os coxos que vencem Deus no wrestling. Não são os fortes, são os fracos. São os pobres em espírito que são ricos espiritualmente. São os que choram, que são aqueles que serão alegrados. Então, essa deve ser a nossa característica. Que as pessoas olhem para nós como pessoas fracas, como pessoas débeis, como pessoas que aparentemente por fora não têm condição nenhuma. Mas Deus sabe que são as marcas que nós carregamos. Então é assim que nós vamos mortificar o Jacó, é assim que Jacó será mancado em nós. É esvaziando de nós mesmos, é indo, cruzando o rio do esvaziamento, ou seja, não esvazie só das coisas interiores, mas esvazie da força interior. Não tente lutar com Deus para ver quem vai ganhar, não tente vencer uma batalha que você não pode. Se entregue, desista. Desista, só não agarre. E por último, quando Ele te tocar, você vai carregar as marcas o resto da vida. Israel mancou o resto da vida. Mas ele entrou no céu, sem mancar. Foi Jacó que ficou mancando. Israel mancou junto. Jacó mancou, Israel mancou. Então nós vamos ter marcas da carne, vamos ter marcas de quando Deus nos tocar, vamos. Mas essas marcas, elas vão desaparecer. Elas vão desaparecer. Porque elas são marcas de Jacó. Ah, pastor, e por último, Jesus, aonde está Jesus nisso? Jacó, ele agarrou o calcanhar de Esaú. Não agarrou o calcanhar de Esaú? Porque ele queria tomar o lugar de Esaú, não queria? Ele queria suplantar Esaú. O que é suplantar? É dominar Esaú, vencer Esaú e tomar o lugar de Esaú. E ele agarrou o calcanhar de Esaú. Enquanto eu estava meditando, veio na minha mente Gênesis 3, que a maldição para a serpente fala assim: você é o filho da mulher, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar.
O calcanhar que a cobra feriu de Jesus foi um ataque pelas costas, traiçoeiro. Por que a cobra atacou o calcanhar? Porque a cobra não atacou o dedão. Para a cobra morder o calcanhar, ela teve que atacar depois pelas costas. Não é o calcanhar por causa de calcanhar de Aquiles, de fraqueza, não. A cobra atacaria o calcanhar porque a cobra é descrita em Gênesis como aquele traiçoeiro, ardiloso, que se for frente a frente não vence. Então ele ataca na covardia. Essa é a característica da serpente. E essa é a característica de Adão. Só que Jesus, ele foi picado, ele foi agarrado no calcanhar pela serpente. Mas ele pisou na cabeça. Ele sofreu a picada, o veneno, mas ele deu um golpe mortal na cabeça e venceu completamente. A serpente, se ele tivesse pisado no meio dela, o golpe não era mortal. Mas quando diz a Bíblia que ele pisou na cabeça, significa que o golpe foi mortal. E onde está isso em Jacó? Ou nos nossos dias? Lembra a serpente, Adão, o velho homem. A nossa carne. A nossa carne, que ela é, vamos dizer assim, dada poder a ela pela serpente, pelo mundo e pelo diabo. Ela tenta suplantar, ela tenta dominar, ela agarra o calcanhar da nossa nova criatura e quer puxar ela para baixo. Sim ou não? Só que a nova criatura em Cristo Jesus pisou a nossa velha natureza na cabeça. Quem está em Cristo Jesus irá vencer a carne, vai vencer. Porque quem está em Cristo Jesus, Jesus pisou na cabeça da força da carne, da força da natureza pecaminosa. Então, é questão de tempo. Vocês já viram eu já matei cobra com paulada na cabeça, irmãos. Não morre na hora. Por mais que bate na cabeça, ela fica ali, fica, e é com o tempo que ela morre. Jesus pisou na cabeça do diabo 2000 anos atrás. Ele pisou de novo na sua vida quando você nasceu de novo, você se tornou um cristão, mas não morreu ainda, não é? Não está vivo ainda? Está com a cabeça ferida, mas ainda não morreu. Mas já está com a cabeça ferida, então é questão de tempo. É questão de tempo. Por isso, não desistam, perseverem, creiam. É questão de tempo. É questão de tempo e vocês vão morrer. E vocês vão receber um novo corpo. O incorruptível se revestirá de incorruptibilidade. E a velha criatura será vencida completamente em vocês. Pastor, mas se eu não morrer, se você não morrer, Jesus vai ter voltado antes. E quando Jesus voltar, da mesma forma, você será revestido da sua nova criatura, e aí a morte da serpente, da velha criatura, será completa. Jesus não brinca no Vale do Jaboque, irmãos. Jesus não desconjunta a perna de Satanás, a perna da carne. Ele manca enquanto está vivo, mas lá no Jaboque, Jesus feriu mortalmente o nosso pecado. Pastor, mas se Jesus feriu mortalmente, mas então por que eu ainda peco? Porque a velha criatura dentro de você ainda não morreu completamente. Você precisa mortificá-la diariamente, dizendo não.
Eu termino com uma história que eu li num livro escrito por um homem chamado Billy Graham. Ele conta uma história que havia um homem que tinha 2 lobos, um branco e um preto. E ele descia na cidade para comprar mantimentos, porque ele vivia nas montanhas. E ele fazia apostas, ele colocava os 2 cachorros dele para brigar, o branco com o preto. E ele fazia apostas dizendo, olha, quem apostava no branco ganhava, ou quem apostava no preto ganhava. E ele, então, sempre apostava num cachorro dele, e as outras pessoas apostavam contra ele no outro cachorro dele. E ele sempre ganhava. E aí ele falou assim, mas como assim? Como você sempre ganha? Ele é fácil. Eu simplesmente não alimento o cachorro que eu quero que perca. Então eu alimento o cachorro que eu quero que vença. E assim também é a nossa vida. Quem nós alimentamos ou quem nós deixamos passar fome é que vai enfraquecer. Se deixarmos a carne passar fome, ela vai enfraquecer. Aquelas tentações vão ficar mais fracas, vão ficar mais espaçadas de tempo. Por quê? Porque você está fugindo de ambientes que alimentam a tentação. Você está fugindo de sites que alimentam tentação. Você está alimentando o teu espírito com a palavra. E aí você vai enfraquecendo a carne. Irmãos, deixa a carne de vocês anoréxica, fraca. Ela não vai morrer, mas ela não vai ter força para lutar. Amém? Enfraqueçam as paixões da carne. E assim, a nova criatura de vocês, ela está abençoada com um novo homem, com o nosso Israel. Jesus é o nosso Israel. Quando o nosso Israel venceu a nossa batalha, a nossa luta, diz que ele assentou à direita de Deus. E ele abençoou todos os seus filhos com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Somente estejam nele e todas as coisas, todas as bênçãos virão. Senhor, obrigado pela tua palavra, que nos enche, que nos fortalece, que nos transforma. Ajuda-nos a viver para ti. Ajuda-nos a viver para a tua glória. Que possamos, cada dia mais, entregar, Senhor, os nossos pecados, entregar, Senhor, as nossas lutas, as nossas falhas, a nossa velha natureza para o Senhor, para que o Senhor nos fortaleça e sejamos pessoas felizes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero fazer agora um momento das contribuições com vocês. Vamos